Fala alguma coisa. Oi, boa tarde, como vocês estão? Meu nome é Flávia e a gente está fazendo o teste número 1. Oi para todo mundo, para todos e todas que estão vendo. Meu nome é Flávia, eu tenho 23 anos, sou educadora e estagiária aqui da exposição Preta Atitude, no Sesc Vila Mariana. Vou começar um pouco falando sobre mim mesma. Eu moro no Jaraguá, eu estudo Ciências Sociais e essa daqui é a minha quarta experiência com o educativo, até o momento gravado, né? E aí então eu digo que a experiência com educativos meio que mudou a minha vida e a minha perspectiva em relação às pessoas, né? Porque eu fiz um técnico em museologia e quando eu fiz esse técnico eu falava que eu nunca ia trabalhar com educativo, porque eu sou tímida, eu não sei lidar com pessoas. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar como monitora na Nina Bobardi, no Instituto Nina Boa PM Bard. E aí eu vi, sei lá, mudou um pouco a minha vida, a questão dos educativos e a questão desses públicos assim. Acredito muito no poder da escuta, mas não da escuta de uma forma passiva ou com uma neutralidade, até porque isso não existe. Mas de tentar compreender todos os aspectos e tentar compreender como isso funciona, né? Na nossa realidade. E acho que como estudante de Ciências Sociais eu perguntava muito como conseguiria contribuir na exposição Preta Atitude ou em qualquer exposição. Mas porque a questão artística, a questão de estética, a questão de, não sei, de análise, vou colocar como essa palavra. Essas questões muito, eu sentia que eu não tinha muito esse toque, assim, vamos dizer. Mas aí eu fui aprendendo como usar as coisas que eu aprendi e como usar ciências sociais em lugares como a exposição, e que na verdade faz todo sentido, né? A gente vê porque somos seres humanos e vivemos em sociedade. É um clichêzão, mas é a realidade. Acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer sobre mim mesmo. É isso aí. Bom, meu nome é Ellen, eu tenho 23 anos, eu sou artista e estudo artes visuais. Eu trabalho com mediação há um tempo, em algumas exposições, e essa é a primeira exposição que todos os artistas são negros. A maioria das exposições que eu trabalhava ou todos os artistas eram brancos, ou com temática negra, mais organizada por pessoas brancas. E isso foi muito interessante para mim. Eu acho que a minha primeira expectativa foi receber um grande número de alunos negros, que acabou sendo um pouco diferente da realidade, porque as escolas que acabavam chegando até esse espaço eram diferentes das escolas que eu havia planejado. Então, essa foi uma das coisas que saiu diferente do que eu planejava. Mas isso acabou me trazendo novos desafios para conversar com esses outros alunos que vinham de outros lugares. E para mim eu via que isso era bem sucedido no momento em que eu estava fazendo a visita, e esses alunos me traziam questões que eram importantes para eles, seja do ambiente familiar ou da escola, e eles traziam esses conteúdos que conversavam com as obras e permitiam que outras pessoas que geralmente ficavam mais caladas na visita se sentissem à vontade para impor sua voz e colocar a sua opinião sobre a discussão que a gente estava tendo e esse espaço que a gente estava frequentando. Meu nome é Bruna, eu sou educadora aqui na exposição Preta Atitude, tenho 27 anos
e estou me formando em Geografia. Essa é a minha primeira experiência numa exposição, minha primeira experiência como mediadora. Eu sou professora da rede pública, trabalho com jovens e adolescentes, e essa minha primeira experiência no espaço de educação não formal me faz pensar a educação formal e a educação não formal como espaços complementares. Então, tá aqui também tá na escola, e tá na escola também tá aqui, e muito em função do que eu acredito, assim, que a arte, que enfim, a arte e a educação são coisas que se complementam, e pensar que a minha trajetória de vida sempre foi muito ligada à música. E aí a minha experiência na escola sempre foi com música. E pensar em estar aqui numa exposição em que eu tenho outras artes para trabalhar com crianças e adolescentes, enfim, qualquer outro grupo que apareça, me parece um teste, mas me parece um mundo novo e que eu me vejo completamente capaz e muito feliz assim, de estar aqui. E eu acho que dessa vez eu consigo pensar na educação para mim como um assentamento mesmo, assim como eu escolhi a obra da Rosana, assentamento. Eu me assentei no lugar em que eu hoje tenho convicção do lugar em que eu escolhi estar. E também toda essa experiência positiva que eu tive aqui foi a primeira e foi de muita sorte, porque, enfim, acho que eu tive a melhor equipe, os melhores companheiros de trabalho, e aí eu estou me sentindo acolhida e muito feliz de estar aqui, ter escolhido o caminho da educação. É isso. Meu nome é João, essa é a minha segunda experiência no trabalho educativo dentro do SESC. A primeira foi na exposição da Jamaica, no SESC 24 de maio. E essa é a segunda exposição que eu participo junto ao SESC, aqui na Vila Mariana, na exposição Preta Atitude. E especificamente sobre essa experiência, assim, ela foi bastante importante para mim, acho que para o público também, né? Porque exposições com recortes, com debates raciais são de grande importância, como foi o processo do Jamaica, e aqui agora, né, uma reunião de vários artistas, né, com mais de 100 obras de artistas negros, né, tanto abordando um debate racial especificamente, como alguns obras de Elizabeth, Márcio Mariano, do Wagner Celestino, mas também tem muita coisa, e que foi um processo que eu aprendi aqui também, de produção negra, né, afro-brasileira, que apesar da gente construir um debate sobre isso em cima dessas obras, também tem um lado, né, estético e artístico que eu comecei a explorar muito mais aqui, essa abertura para além do caminho histórico, mas para um caminho também estético, e artístico, conseguisse dialogar com esses meios para além de uma visão histórica que é parte do curso que eu faço, né, que também foi uma experiência muito rica para mim, acho que como eu disse, para o público, para as escolas que vieram visitar, porque a gente consegue criar vários diálogos que eu acho que perpassam realidades também, né? Acho que não é uma coisa vazia, mecânica, apesar que a educação informal tem sua conexão com a educação formal, né? Com o processo em sala de aula, mas também por ser um processo que muitas vezes a gente não consegue continuar com aquelas pessoas, também existe um pouco desse vazio da continuidade, né? Mas esses momentos são muito ricos, assim, né? E também produzem resultados, né, nas atividades que a gente fez aqui com os zines, né? E a gente, a partir das obras do Luiz Outro 3, das letras de picho dele, a gente conseguiu construir uma proposta que os alunos construíssem essas letras de picho, do nome deles, de recorte, para produzir esses caderninhos, né? E foi uma experiência assim, muito rica, que também produz um material que fica para a história do que é esse processo educativo que vai caminhando e tentando se fortalecer mesmo com uma certa, né, estabilidade, uma eternidade. Apesar dele ser muito fluido, ele traz muitas riquezas. Bom, eu sou o Paulo, sou estudante de História.
disse, a Preta Atitude é a minha terceira experiência como educador / mediador em espaços expositivos. Eu atuei no Jamaica, no Sesc 24 de Maio, e no Lazar Segal, ensaio sobre cor, também no 24 de maio. Enfim, um dos sentidos assim que norteia a minha experiência enquanto historiador, acho que ele está bem explicitado acho que na concepção marxista, né, da história, né? A interpretação do mundo, né, a investigação do mundo, ela faz parte da tarefa maior em modificar esse mundo, né? Então é isso que me norteia enquanto historiador, pensar nos impasses que o Brasil, os impasses sociais, né, culturais também, que o Brasil reitera continuamente, né? E que a interpretação dos fenômenos históricos ajuda a entender, né, a compreender esses impasses, né? Então isso é o que me norteia. A minha tendência inicial, né, ao lidar com artes visuais, com artes plásticas, é ir e sempre para a percepção denotativa ali, né, pro sentido ali hermenêutico, né, das obras. Isso é uma coisa que no início foi um conflito, né? Isso é uma tendência que eu vejo, né, trabalhando, que as pessoas têm no geral, os visitantes, né? Eles veem um objeto e eles querem entender o que aquele objeto está fazendo ali, o que ele significa, né? As pessoas têm dificuldade em parar e observar, olhar, ler, decompor aquele objeto e pensar no sentido dele por si, né? Enfim. Então muitas vezes o trabalho inicial, né, é acalmar um pouco, né, os sentidos, né, daquela pessoa, ou a ânsia dela em querer enfim, ter uma sentença do que é aquele objeto, né, e pedir para ela olhar ele com mais calma, com mais atenção, decompor os seus elementos, né, e a partir daí trabalhar possíveis significados, né? Pensando que a arte ela é aberta, ela depende, né, do olhar de quem está enxergando ali, de quem está interpretando, né? Daí acho que a contribuição que o historiador pode dar é fornecer algumas informações que contextualizem aquela produção, né? Dependendo do período em que ela foi produzida ou do período em que ela faz referência, né? Ele dá informações que ajudem a contextualizar e possam reinseri-la naquele período, enfim. Pensando que tudo tem uma historicidade, né? Tem um trajeto, uma transformação, né? No decorrer do tempo, né? Então é isso que eu procuro fazer no meu trabalho. Pensando o que é mediação, o que faz, né, um mediador, eu sempre imagino também um processo e as experiências que eu tenho e ainda quero ter dentro da educação formal, dentro da sala de aula, que é, como disse, é um processo que você tem um acompanhamento maior pelo cotidiano com os alunos, então também tem tanto um processo de desgaste também, né, que é muito comum, principalmente pensando nos problemas, né, de toda a estrutura da educação, ainda mais no Brasil,
mas também existem muitas riquezas, né, experiências e produções, né, que são muito ricas, né, dentro da escola. E eu acho que a experiência da mediação, que ela existe, né, como a gente constrói esse debate nos espaços de cultura, nas instituições de cultura, ela também é uma experiência muito rica para você pensar o processo de educação como um todo, né, que é esse processo de troca, né, de compartilhamento, que é algo que a gente faz. Existe, óbvio, uma experiência, uma leitura daquilo, um contato, um processo formativo que educadores passam tanto pela sua formação na faculdade ou no processo formativo sobre a exposição, conhecer as obras, os artistas. Mas isso te dá uma certa segurança, claro, mas a conversa e esse tato com as pessoas, ele produz, né, essa relação de diálogo, né? E o fim objetivo não é, sei lá, um vestibular ou qualquer outro um plano de metas, de avaliações, mas sim um certo tocar, né, nas pessoas por meio da arte, assim. Inclusive é uma forma de potencializar, né, por meio dessa conversa, a experiência também que as pessoas podem ter com a própria arte, né, com as obras, né, entender alguns conteúdos que estão dentro disso, mas também desenvolver a sensibilidade de conseguir compartilhar e dialogar esses certos conteúdos e aquilo que a obra traz para ele a partir da sua experiência vivida também. Então eu acho que a mediação tem muito essa característica de desenvolver esse diálogo, né? Essas trocas, esses compartilhamentos, essa sensibilidade que ela deve fazer parte, né, do processo de educação como um todo, assim. Acho que a gente tem que, inclusive, disputar para que o processo de educação esteja pautado por isso, né, mais do que qualquer processo avaliativo ou essas outras formas, vestibular, que faz com que o conhecimento também não atinja o sensível das pessoas, que elas não entendam também como aquilo influencia na sua experiência de vida ou nas suas percepções das coisas, né? Ele tem que fluir de uma forma que seja mais rica, que as pessoas consigam elaborar a partir dos seus conhecimentos, da sua experiência, que ele não tenha essa forma quadrada que inclusive é o que eu acho que desgasta tanto professores, né, e alunos dentro da escola. Bom, a minha relação com o público nos encontros das escolas, com as escolas, né, acho que foi... eu saía da escola e vinha para a exposição no local de trabalho e de novo encontrava esses estudantes. Acho que eram reencontros, assim, óbvio que cada um com suas peculiaridades, assim, né, cada faixa etária, mas sempre foi uma experiência diferente, que me fez, por exemplo, a cada visita, né, parar de colocar, eu acho que com esse público, com essa faixa etária foi ruim, ou esse foi bom, esse foi incrível, eram diferentes, assim, comecei a qualificar como diferente. E eu acho diferente uma qualidade, pelo menos aqui foi assim. E pensar que eu sou uma professora de geografia, né, e estar numa exposição em que a gente tem a temática negra, é poder falar de uma série de questões, por exemplo. Eu aqui pude fazer discussões em que a gente falava de classe, falava de movimentos sociais, falava também de beleza negra, falava de uma série de questões em que eu segui o rio, assim, e com as crianças. Muitas das questões eram a respeito do que eles faziam, né, como ocupação além da escola, então era um resgate cultural que eles me traziam. Então, por exemplo, a grande maioria ia para o fluxo, para o baile funk. E aí todas as vezes em que eu tentava fazer alguma discussão ligada à raça, ligada à beleza, à violência negra, eu sempre emendava esses temas. E aí era bem fértil, assim. Então, por exemplo, eu podia falar da obra do Marcelo de Salete,
podia falar da obra da Aline e super fluía. Então acho que a minha relação com o público né, da escola sempre foi muito, acho que criativa, porque às vezes eu ficava meio que era um desafio em determinados espaços, tá falando sobre a estética da obra, mas a gente conseguia adentrar muito a partir da experiência deles, então era um desafio, mas a gente nadava junto, então, enfim, sempre foi bom. E pensar uma ação educativa no momento que você está fazendo alguma coisa, ela pode trazer um debate muito mais interessante entre o público e entre o artista. Eu acho que isso é importante também, estar entre esses dois ambientes, porque a primeiro momento as pessoas elas têm um certo receio de darem uma resposta sobre o que elas veem na obra, e o papel do educador lá é incentivar elas a se posicionarem, a falarem o que elas acreditam e ver como cada obra se relaciona com o público ajuda bastante no meu processo criativo, em pensar que talvez aquele elemento vai ajudar ou não na hora do espectador entender o que eu estou querendo dizer. Eu acho que a Preta Atitude ela traz uma oportunidade que toda a exposição de arte traz, né? Que é de trabalhar questões relativas à sensibilidade mesmo, né? Formas, cores, enfim, sentidos, né? Nesse aspecto, ela é uma exposição como outra qualquer, né? Trabalhando essas questões. Mas ela também traz a oportunidade de trabalhar, né, esses aspectos artísticos, né, estéticos, sob o prisma da experiência negra no Brasil, né? São questões que são muito diluídas, né, pela epistemologia, né, pela a produção cultural e intelectual oficial, né? Primeiro que a história do negro nas escolas, ela começa e termina na escravidão, né? A gente não fala sobre a África, né? E a gente não fala sobre a sociabilidade, sobre a cultura negra, né, no pós-abolição, né? A gente tem diversas manifestações, né, que são celebradas como manifestações brasileiras e que a gente não pensa na historicidade delas, não dá o devido crédito a quem produziu essas manifestações, né? A gente tem aí o carnaval, por exemplo, né? O fenômeno das escolas de samba, enfim, que movimenta, né, as pessoas, movimenta dinheiro, né? É um símbolo do Brasil, mas a gente não dá o devido crédito, né? E não pensa na historicidade disso, né? A gente não lembra de um Geraldo Filme, né? A importância, né, dos sambas paulistas ali nos barracões, né? Quando eles eram marginalizados, né? Pensar na Tia Ciata. Estou dando só um exemplo em relação ao fenômeno do samba, né? Mas daí tem outras manifestações também, como o candomblé, como a capoeira, né? A gente dilui, a nossa sociedade dilui a influência negra, né? Nessas manifestações, coloca o símbolo ali que é brasileiro e não pensa na historicidade daquilo, né? Que aquilo já foi proibido, marginalizado, perseguido. Por quê?
Então a Preta Atitude é uma oportunidade, né, de pensar nessa afirmação, nessa validação da produção cultural feita por negros e negras. Acho que a exposição Preta Atitude, para mim, tem uma importância, principalmente no sinal atual brasileiro que a gente está, né? E nas narrativas que estão sendo construídas sobre diversas coisas, desde que a escravidão não foi do jeito que a gente falou e não, sei lá, repercutiu no corpo de diversas pessoas do jeito que repercute até os dias de hoje. Acho que a exposição Preta Atitude é como se fosse um sopro de esperança ou de novas, não sei, perspectivas, novas leituras, principalmente sobre quando a gente pensa na estrutura que o Brasil está. Ter uma coisa que quebra, tudo bem que não muda a estrutura, mas quebra um pouco essa lógica, quebra um pouco os lugares que as pessoas estão ocupando, quais as pessoas estão ocupando. Então acho que essa é uma das importâncias assim dessa exposição, de também trazer para um debate assim atual, debater questões como racismo, mas também questões estéticas, debater questões de lugares que as pessoas estão, debater questões como artistas negros e negras também podem criar coisas diversas e também pensar nos estereótipos, né? Eu acho que eu trabalho muito nessa questão do estereótipo e também, não sei, ver a importância da educação e desses acessos a esses lugares, entende? Por que não Branca Atitude? Bom, primeiro, acho que quase todas as outras exposições, né, todos esses espaços, né, de validação de arte, de cultura, eles já são Branca Atitude, né? A partir do momento em que eles são dominados por e para pessoas brancas, né, com exposições majoritariamente de artistas brancos, né, pensando que, enfim, a gente tem um discurso eurocêntrico, né, hegemônico, já de muitos séculos, né, de modo que, pensando que, enfim, a sociedade está dividida por classes, né, os brancos constituem a classe dominante, então eles não são uma identidade marginalizada, subalterna, para querer se afirmar enquanto brancos, né? A afirmação de identidade branca, ela na verdade ela afirma uma supremacia, né? Ou seja, ela é restritiva dos outros grupos, né? Enfim, racista. Né? Bem, enquanto educadora, lidar com espaços de contradição passa a ser um exercício, mas um exercício que requer um certo compromisso, assim, de não me ver silenciada e ter às vezes a coragem, às vezes a força de poder apontar essas contradições e apontar no sentido de enxergar e tentar mudar ou tentar caminhar para um lugar em que as outras pessoas também possam perceber essas contradições e, enfim, enxergar esse movimento que requer mudanças. Então, e agora, enquanto educadora, pensando que, né, todo sujeito está permeado por contradições, o próprio sujeito é um corpo em contradição, mas enquanto educadora eu acho que é uma obrigação minha, né, falar sobre as contradições e estar nesse espaço, pensar no que eles significam ou estar nessa região é ser metralhado por contradições, mas o que não faz esse espaço menos importante, assim, né, o que me faça pensar nele como uma indiferença, mas pensar como um lugar em que ele vai ser
um exercício de combate. Então, a contradição, ela, apesar da gente não precisar viver nela, às vezes ela gera um movimento que a gente vai por caminhos importantes, né? Então, eu lido com responsabilidade, assim, e não com silêncio. Bem, eu acho importante que pessoas negras estejam falando sobre questões que sejam relacionadas à negritude, ou à nossa vivência, ou à nossa história. Que as pessoas estejam ocupando esses espaços, porque por muito tempo outras pessoas queriam falar por nós, assim, vamos dizer. Por a gente não estar ocupando as universidades ou demais cargos, enfim. E agora que está crescendo o número de pessoas que estão ocupando esses lugares, é importante terem educadores negros para falar sobre essas questões raciais. Mas eu quero salientar também que é importante que pessoas negras falem sobre diversos assuntos, mostrem que são capazes de falar sobre qualquer tema, desde economia até, sei lá, deixa eu pensar. Pensar, né, em cada vez mais promover, né, enfim, que nós negros possamos falar, né, da nossa própria experiência, né? Então, nesse sentido, é importante a ocupação desse espaço, né, majoritariamente por pessoas negras. Mas é importante ter em perspectiva também que nós não servimos apenas para falar dessas questões, né? Nós somos aqui artistas, historiadores, cientistas sociais, então nós temos enfim, uma formação, né, que nos propicia fazer as mais diversas investigações e falar dos mais diversos assuntos, né? Pensando sempre, né, nos limites e nos alcances da nossa experiência, né? E pensando também na contribuição que a diversidade dá à produção de conhecimento, né? A partir dessas perspectivas que as pessoas de diferentes lugares sociais elas vão ter. Bem, a preta atitude para mim é um mosaico de sentimento, de política, de estética negra. Visto que a gente tem aqui uma série de artistas, né, homens e mulheres, cada um com a sua história, com aquilo que se quer mostrar, faz eu pensar muito o que é a liberdade, né, e o que é a liberdade para o sujeito negro. E aqui eu fico pensando que são espaços em que a gente resgatou parte da nossa liberdade, assim. Então eu penso, é um lugar de memória, e isso é liberdade, né, ter memória, pensar que cada obra aqui conta uma história nossa, ou a história do artista que de alguma forma conforma a nossa história, pensar que uma série de obras aqui que traz elementos da resistência negra que a gente não consegue desatrelar da nossa história hoje. Então, não sei, eu fico pensando que o Preta Atitude é uma exposição que resgata o que a gente queria, que é tanto falar assim, para as pessoas, falar de afeto, falar de liberdade, falar de respeito e ter memória, sobretudo. E aí eu penso que o Preta Atitude é um lugar ético para o Brasil. E é um lugar em que ele puxa a orelha, mas que ele também fala de caminhos que a gente ainda não... que a gente está chegando, né? Que a gente ainda não chegou efetivamente, porque são poucos. Pensando numa negritude, a gente pensa num coletivo, né? No momento em que poucos chegam, a gente ainda não chegou. Estamos chegando, então é um caminho de partida. Isso é o Preta Atitude.
Falar do Preta Atitude Nossa, veio muitas coisas assim na minha cabeça. Mas é falar de encontro, é falar sobre arte, sobre educação, é falar das nossas referências pessoais de vida, é tentar entender quem nós somos e de quais lugares nós viemos. Acho que é um processo perpassado por uma noção de que aprender e ensinar são coisas indissociáveis. Acho que tem muito também de criação de uma rede de cuidado e de afeto, na qual o respeito, o lugar do outro, os nossos lugares de fala e de escuta sempre, enfim, se atravessam, sempre eram coisas que permeavam todo esse processo durante esses 3 meses de exposição. É entender que talvez como supervisor eu tenha mais a aprender do que ensinar, entender também que processos educativos atravessados pelo afeto, pelo cuidado, também são processos críticos à exposição ou à própria instituição. E eu acho que eu vou sentir saudade disso. E eu não falei meu nome é Juan, eu tenho 25 anos e esta foi a experiência Preta Atitude no Vila Mariana.